Página 44. A justificação do verdadeiro Deus, o racional superior. No linear de um novo horizonte, o horizonte racional tinha que forçosamente vir uma justificação da situação universal da humanidade. Tudo tinha que chegar ao seu dia do esclarecimento perfeito da comunidade do animal racional, que nunca se conformou de ser assim como é, sofredor e mortal. Então tinha que vir um esclarecimento divino por o animal, nessas condições de animal, viver agonizando e agoniado a vida inteira, agoniado por ser um ser constituído em matéria em decomposição, agoniado pela luta de aventuras para poder viver, agoniado de ser um ser instável sem consolação, vivendo temporariamente e desconsolado, por não ter garantias de espécie alguma, por estar exposto a todas as doenças e a todas as enfermidades, a todos os desastres, a todos os imprevistos de ficarem aleijados ou inutilizados ou deformados. E assim vivia o animal racional, por ser animal, desconfiando de tudo por ser animal, duvidando de tudo por ser animal, com medo de tudo por ser animal, assustado com tudo, enfim, num verdadeiro desassossego e desconsolado. A vida do animal se tornando um inferno em vida, por estar exposto a uma natureza sem garantia. Então dizia o animal: eu não sei para que nos fizeram assim, porque quem me fez assim não teve dó nem pena de mim. Vivo neste mundo sem saber por quê, nem para quê, vivendo somente para sofrer. Que mal fiz eu a Deus para sofrer tanto sem saber por quê? E assim, com esses argumentos, com esses pontos de vista e outras tantas interrogações e outras tantas perguntas, acabava dizendo: se eu sou amaldiçoado, não sei por quê, porque não sei o que fiz. Se este mundo existe, é porque existe o dono dele, porque não há efeito sem causa. Se existe o filho, é porque existe o pai. E assim vivendo com tantas perguntas, sem ter quem respondesse, e vivendo à mercê da sorte, à mercê das oportunidades, e nunca se encontrando feliz, e sempre se considerando um infelicitado, por ser um sofredor imortal e ignorando sempre o fim de sua vida, atordoado por todos esses pesadelos infernais, muitas vezes blasfemando e dizendo: mas nós vivemos dentro de um inferno. Esta vida não passa disto, porque ninguém tem sossego. O sossego é aparência e nada mais. Vivemos todos num rodamuinho, aqui moídos por esta natureza, sem sabermos o porquê dela ser assim. E vivemos porque temos vida, mas na realidade ninguém tem prazer de viver assim, porque ninguém está satisfeito de ser assim, sofredor e mortal, sem garantias nesta categoria de animal, sem saber por que somos animais, vivendo, sonhando com as ilusões da vida. Que isto não é vida e por isso tudo se acaba. Acabam os sonhos, acabam as ilusões e acaba tudo e a vida também. E ninguém nunca disse porque a humanidade é assim, vivendo de aparências, a vida inteira aparentando o que não é, enganando a si mesmo e aos demais. Como podemos estar satisfeitos se vivemos enganando a nós mesmos, aparentando o que não somos, sendo traidores de nós mesmos? Isto é uma vida que não satisfaz ninguém,
por vivermos de uma forma tão horrível. Somos de matéria mal cheirosa e a realidade é tão diferente do que aparentamos ser. Então, qual é a motivação desta vida que não corresponde ao sacrifício e à luta que todos fazem para viver? E assim, muitos pensando e vivendo nesse delírio infernal e pondo a culpa em cima do seu Criador que criou todos de uma forma que ninguém vive satisfeito. Não há nada que satisfaça ao ser humano, porque tudo enjoa, tudo aborrece, e tudo se acaba e tudo cansa. As distrações enjoam, tudo, enfim, se acaba, porque são momentos e épocas passageiros de ludibriações, de ilusões, e tudo cai no rol do esquecimento. Então, em virtude disto, o Criador sempre sendo culpado e hoje estão sentindo e estão vendo que o Criador fez tudo tão diferente do que está e do que há muito vem se passando com a humanidade. Hoje estão sabendo que estão sofrendo as consequências dos abusos dos antepassados. Como até hoje os abusos permanecem, abusos de todas as formas, de todos os jeitos e todas as maneiras. Abusos criminosos, monstruosos, sendo este mal um mal hereditário das primitivas civilizações que foram extintas, nascendo outras civilizações e encontrando escombros e resquícios que foram aproveitados para deduzir coisas do passado e começaram a imitar os mesmos passos do alfabeto encontrado para se entenderem. E foi daí o início desse presépio contristador e inconsolável que surgiu o degredo da humanidade. Então o Criador não foi culpado, e sim os abusos das leis naturais, que nas primitivas civilizações, quando eram regidos pelo alfabeto astrológico, ninguém adoecia, não havia moléstias e doenças de espécie alguma. A pessoa, no decorrer dos séculos, ia secando aos poucos, depois de longa e bem longa duração, porque tinha a flora medicinal para a conservação da saúde. Então estava a humanidade ligada à natureza que os formou assim, e tinham nos cereais e nos legumes o combustível da alimentação da máquina. Então a pessoa não apodrecia, ia secando aos pouquinhos, naturalmente, sem sentir, como um vegetal. Depois de um certo tempo de duração, começava a secar naturalmente e não apodrecia. E assim era o ser humano, por estar ligado ao vegetal, que era o conservador da saúde, mas com o tempo começando a nascer ideias novas nos abusados. Os abusados começaram a criar e a inventar e a idealizar novo alfabeto. Não estavam satisfeitos porque não queriam ficar subordinados ao alfabeto natural da natureza, achando que inventando um novo alfabeto iriam melhorar, porque tinham meio e modos de dar expansão aos seus ideais. Tudo isto foi combatido na época, mas eram muito rudes, e os rudes não respeitam os direitos. São abusados e continuaram com os abusos na formação de um novo alfabeto. Achavam que o alfabeto natural tolhia as vontades e os gostos absurdos. Então, para dar expansão a seus gostos absurdos e aos seus ideais, os abusados inventaram um novo alfabeto para ter uma fuga, para dar expansão aos seus sonhos
E foi assim que fugiram do alfabeto natural. E tudo começou a virar com o novo alfabeto. E veio então o fim destas civilizações. Mas no terminar essas civilizações, surgiram em outros pontos da Terra novas gerações que encontraram o alfabeto das civilizações extintas e trataram de estudar e lapidar e preparar e progredir, formando daí o início dos alfabetos atualizados desde há muito. Então surgiu o grego, o hebraico e o latim, e outros mais complicados que foram extintos na época. Vieram lapidando o alfabeto, modificando com infinidade de transformações, e sempre preparando para melhor entendimento e esclarecimento, até que chegou o ponto de domínio que há bem pouco muitas nações ainda sem instrução. Daí é que surgiu todo este manejo que as novas gerações ignoravam, o princípio e a causa de toda esta formação confusa. Tudo isto por um animal racional ser abusado demais. Como aí estão os abusos demais, e os abusos sempre foram as causas das más consequências. Então, tudo isto entroncado da forma diferente do primitivo real alfabeto, botou todos entruncados, desorientados, desconhecendo o tronco que deu causa e origem a esse êngodo de idiomas diferentes, quando o idioma era um só, era o idioma natural, o idioma de astrologia, o alfabeto astrológico. A astrologia é uma coisa só e o alfabeto universal era um só, mas os abusados abandonaram o alfabeto verdadeiro e inventaram um alfabeto a seu modo, que foi a origem deste que aí está, mas não podiam ter conhecimento do passado, que isto tudo se deu a longínquas eras que não tiveram conhecimento, eras primitivas. As novas gerações só encontraram os escombros das eras que terminaram, e nesses escombros o alfabeto por eles usado. Daí então é que surgiu o início do alfabeto atual. Então, quem não conhece o passado diz: Deus é o responsável por todo o sofrimento da humanidade e por isso não atende às súplicas e o clamor da humanidade, que pede misericórdia há séculos e séculos. Será que Deus é mudo, surdo e soberbo e cego, que não vê os martírios e o sofrimento de seus filhos? Porque se nós aqui existimos é porque tem alguém que nos fez assim. E este alguém é o Todo-Poderoso, que tudo isto fez e não veio nunca nos dizer porque assim nos fez e porque tudo isto assim fez. Será possível que Deus não tenha misericórdia do sofrimento da humanidade? Então digo eu, Deus está provando e comprovando que os causadores de todo o sofrimento são os abusados primitivos, e todos têm os resquícios hereditários dos primitivos das eras passadas. O mal hereditário é que todos os seres humanos são abusados, teimosos, geniosos e atrevidos. Mal hereditário. E foi por este mal que todos estão sofrendo as consequências, com o mal hereditário que são os abusos naturais do ser humano. Então, Deus não é culpado de estarem assim, nessas condições, e serem assim como estão, e sim os abusos que não
reconhecem direitos. O abusado não reconhece direito. Foi o que se deu, o que está se dando e o que continua a se dar, os abusos sempre constantes. Portanto, Deus não é culpado de serem assim. E é assim desde os primitivos passos que entraram pelo pedacinho da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Então, depois da evolução do alfabeto, muito mais tarde começaram com a evolução a criar ideias, modos, formas e maneiras. Foi que muito mais tarde ainda começaram a surgir as doutrinas, as seitas e as religiões. Até esta altura, o alfabeto já tinha evoluído e progredido muito. Então daí surgiram as confusões, as guerras, as lutas, uns contra os outros. Uns a quererem ser melhores do que outros, nascendo aí a ambição, a ganância, a inveja, a traição, os oportunistas, os aventureiros. Então aí generalizaram as multiplicações das confusões, como aí estão até hoje, nascendo as deliberações próprias, o fanatismo, o egoísmo e infinidades de novas criações de modos regendo. Vieram lapidando cada vez mais o infortúnio da humanidade, a lapidação se multiplicando e o sofrimento aumentando, a humanidade desesperada e o mundo em confusão. E aí os abusos se multiplicaram e tudo piorando e todos sentindo-se sufocados pelo êngodo formado e muitos clamando e dizendo: não é possível, Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo não estaria pegando fogo como está. As guerras que já passaram e as lutas que se multiplicaram. E assim hoje chegando o porquê do infortúnio da humanidade, esclarecendo os motivos e a causa das ruínas que assolam a humanidade. Todos trabalhando, se esforçando para melhorar. O tudo se desenrolando e tudo se desenrolando ao contrário, não sendo culpadas as novas e velhas gerações, e sim os primitivos abusados das civilizações que foram extintas devido aos abusos. Sabem perfeitamente que um abusado não respeita direitos. O abusado pensa e julga sempre que é dono da situação e por isso não respeita direitos. Foi o que aconteceu com as civilizações que se extinguiram, entraram em colapso total pelos abusos cometidos. E onde existem abusos, as ruínas imperam. E onde existem abusos, o caos entra em ação. Onde existem abusos, ninguém se compreende. Onde existem abusos, ninguém se entende. Onde existem abusos, ficam uns contra os outros. Os abusos são as causas das ruínas de quem abusa. Abusos não dão bons resultados. Pelo contrário, só maus resultados. Então, para que todos reavenham o equilíbrio, para que todos possuam o equilíbrio de encontrar a paz, o amor e a fraternidade e a concórdia universal e a união de todos, é preciso que todos se liguem ao mundo racional, o verdadeiro mundo de origem da humanidade, que são seres de origem racional, para que recebam todas as orientações precisas para o equilíbrio
de todos para a paz de todos e a paz universal. Mas para chegar a este ponto é preciso desenvolver-se racionalmente, por meio do conhecimento de cultura racional, para se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem, para que sejam amparados, protegidos e orientados para que possam acertar em tudo na vida da matéria, e daí o extermínio dos desacertos esses insuportáveis. Então, entra o mundo numa concepção deslumbrante no delinear de uma fase consciente e positiva, que é a fase da razão suprema, a fase da supremacia universal, que é a fase racional, a fase de todos em contato com o Supremo Criador, o verdadeiro Deus, o racional superior, que se existe essa degeneração racional, é porque existe o outro mundo superior que deu consequência a este mundo inferior de animais racionais. Se existe o racional inferior degenerado, é porque existe o racional superior que deu consequência ao racional inferior. Então vamos saber quais foram as causas desses motivos de haver o racional superior e o racional inferior, um mundo superior e um mundo inferior, um mundo de corpos de energia pura, limpa e perfeita racional, e um mundo inferior de corpos de matéria em degeneração elétrica e magnética, de origem racional. Por isso, na categoria inferior de animal racional, então, se existe o racional inferior, que são os habitantes da Terra, é porque existe o racional superior que deu origem e consequência ao racional inferior. E assim toda esta hierarquia de formação, ou desta formação, e de formação cósmica, sobrenatural. Tudo isto bem esclarecido na cultura racional. E dando prosseguimento no conhecimento da prova da escrituração de cultura racional. Então, prosseguindo com os esclarecimentos, vão se emocionar, porque é do próprio natural do ser humano quando sentem riquezas de detalhes acima e muito acima do seu sentimento, e por seu poder aquisitivo ser insignificante, a verdade das verdades balança o sentimento humano, e assim prossegue a cultura do mundo racional por ser feita por mim, o racional superior.